Qual é a física de uma bomba de hidrogênio? Bom, uma bomba de hidrogênio é feita por átomos de hidrogênio. E os átomos são feitos basicamente de um núcleo, que você está vendo aqui, e ao redor desse núcleo, como se fosse mosca em cocô, você tem os elétrons numa eletrosfera. Isso aqui é uma representação didática de um átomo. O que a gente tem interesse aqui é no núcleo atômico. Nesse caso aqui, o nosso núcleo atômico eu representei por azul os prótons e por vermelho os nêutrons. Os prótons têm carga elétrica positiva e os nêutrons não têm carga elétrica. O que você pode fazer com o núcleo de um átomo? Você pode fazer dois processos, que é o processo de fissão nuclear e o processo de fusão nuclear. Esses dois processos são usados na bomba de hidrogênio. O processo que eu estou te mostrando aqui agora é o de fissão nuclear. Denis, o que é fissão? É você quebrar o núcleo atômico. Então aqui eu peguei um exemplo de fissão que é muito utilizado, por exemplo, em usinas nucleares, ou também numa bomba comum atômica, que é o seguinte, você tem o urânio, que geralmente é o urânio 235, aqui eu estou representando um exemplo simbólico de um átomo dele, e eu jogo nesse urânio um nêutron, essa bolinha verde aqui que eu representei. Esse nêutron vai desestabilizar esse urânio e esse urânio vai sofrer fissão nuclear. Ele vai quebrar o núcleo dele em partes. Em um caso específico aqui, ele pode se transformar em criptônio e também se transformar em bário, ou seja, o que era urânio virou essa parte de criptônio e essa parte de bário, ou seja, se transformou em outros elementos químicos. Nesse processo, ele acaba liberando também nêutrons, nesse caso aqui, 3 nêutrons. Pensa comigo, se eu colocasse um outro urânio do lado aqui dessa reação, o que ia acontecer? Eu ia ter um processo em cadeia, porque esses nêutrons que saíram aqui iam se chocar com outros urânios e isso ia ter uma explosão, uma reação em cadeia. Nesse processo aqui é liberada uma quantidade gigantesca de energia. Essa é a fissão nuclear, ela também é usada na bomba de hidrogênio. Vamos continuar aqui os nossos estudos. Qual é o processo de fusão nuclear? Lembra lá do Dragon Ball Z, quando eles faziam fusão? Eles tinham duas coisas diferentes e você juntava elas numa coisa só. Esse é o processo de fusão nuclear. Você pega dois átomos diferentes e junta o núcleo deles, e eles se transformam numa coisa. Nesse processo eles podem liberar partículas tipo nêutrons, mas o mais importante é que libera uma quantidade colossal de energia, muito maior do que na quebra do núcleo, que é a fissão nuclear. A bomba de hidrogênio trabalha com esse processo aqui de forma principal, que é a fusão nuclear. Não esquece que se você curtir esse vídeo ou deixar um comentário aqui, você vai estar ajudando a divulgação científica no Brasil. E eu tenho os cursos aqui que estão na descrição do vídeo ou no comentário fixado, no primeiro comentário fixado ali. O curso de matemática para quem detesta matemática, física para quem detesta física, curso de astronomia e tem um curso gratuito de matemática que você também pode acessar. Tá no link aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Não quero encher teu saco com isso não. Como que esse processo de fissão e fusão libera energia? Tudo isso é explicado por essa famosa equação que você lembra do nosso amigo Albert Einstein. E igual a mc ao quadrado. Denis, eu nunca entendi isso aqui. Vamos lá. O que é o E nessa equação? É a energia que vai ser liberada. O que é o M? É a massa ali do que você está tratando, né? Em quilos ou em gramas. E C ao quadrado? Bom, C é uma constante, é a velocidade da luz ao quadrado. É um número gigantesco. Isso que você tem que ter em mente, que o C ao quadrado é um número muito grande. O que essa equação quer dizer? Que se você tiver um pedaço de massa, você tem uma energia ligada a essa massa. Ou seja, você pode converter massa em energia e energia em massa. Nesses processos de fissão nuclear, você acaba perdendo massa. Só que quando você perde massa, a natureza não gosta disso, ela gosta que tudo se conserve. Para conservar, ela acaba liberando energia. Essa equação explica isso. Na fusão nuclear também é a mesma coisa. Você tem dois átomos diferentes, funde eles. Nesse processo, a massa final vai ser diferente da massa lá do começo. E como a natureza não gosta dessa inconsistência de falta de massa ou sobra de massa, ela acaba liberando energia. E essa liberação de energia que gera a energia das bombas, ou então de uma usina nuclear, por exemplo. Então é tudo baseado nessa equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado. Interessante pra caramba isso, né? Bom, falando especificamente da bomba de hidrogênio. O hidrogênio, na bomba de hidrogênio a gente não usa o hidrogênio em si. O que é o composto
o átomo de hidrogênio é de um próton aqui em azul e um elétron. Só isso. Esse é o átomo mais simples que nós temos na natureza, que é o átomo de hidrogênio. Só que ele tem 2 isótopos. O que são isótopos? É o mesmo elemento químico, só que com uma quantidade diferente de nêutrons no núcleo. Por exemplo, um isótopo do hidrogênio é o que a gente chama de trítio. O trítio ele tem um próton ali no núcleo, que você está vendo em azul aqui, ó, e ele também agora tem 2 nêutrons no núcleo. E um elétron ali na eletrosfera. Isso é o trítio. É o hidrogênio, só que agora ele tem 2 nêutrons no núcleo. Isso acontece na natureza. Tem um outro isótopo do hidrogênio, que é o deutério, que também tem na natureza. Que ele é composto por um próton no núcleo, por isso que ele é hidrogênio, só que ele tem um nêutron. E aí ele é o chamado deutério. Tem 2 partículas ali no núcleo. Então o hidrogênio tem 2 isótopos nesse caso aqui que a gente está tratando, que é o trítio e o deutério. E são esses elementos, o trítio e o deutério, os isótopos do hidrogênio, que são usados na bomba de hidrogênio. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer fusão nuclear, ou seja, juntar o trítio com o deutério. Então vamos fazer as contas aqui. Ó. Imagine que eu vou lá e junto o trítio com o deutério. Conta quantas bolinhas azuis tem aqui, ó, antes, no começo. Ó. 1, 2, né? 2 prótons. Então aqui também tenho 2, ó, 2 prótons. E as vermelhas, eu tenho quanto? Ó? Tenho 1, 2, 3, que são os nêutrons. Então, aqui nesse meio do caminho, eu tenho 1, 2, 3. Beleza. Bom, se eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons, eu acabo formando um núcleo de hélio. Esse é o hélio. 2 prótons, 2 nêutrons. Nesse processo, eu libero 3,5 MeV. E como o hélio não precisa desse último nêutron aqui, ele libera esse nêutron e nessa liberação ele libera também 14,1 MeV de energia. Ou seja, veja que no processo de fusão do trítio com o deutério, eu acabei liberando essa energia aqui, essa energia, e acabei liberando um nêutron também. E é uma energia colossal isso aqui se você fizer uma reação com muitos trítios e muitos deutérios. Isso aqui é só para uma reação. Imagine se eu pegar vários desses aqui. Esse é o processo de fusão nuclear e liberação de energia. Você acaba contando as partículas que tem ali. Quando tem essa perda de massa, lá por causa da equação do Einstein, libera energia. Mas quais são as condições para que essa fusão possa acontecer? Bom, eu tenho que ter uma temperatura muito alta, uma pressão muito alta e um tempo de exposição grande também para que aquele processo de fusão ali consiga acontecer. A fusão nuclear, eu tenho que... Bom, os prótons que estão dentro do núcleo, eles são positivos, então eles querem se repelir, mas o que eu quero fazer é que eles se juntem, ou seja, tem que ter condições muito grandes. Onde que isso acontece naturalmente? No Sol. Cada vez que você olha para o Sol, você pensa agora que lá está acontecendo fusão nuclear. Está pegando átomos, juntando um com o outro e liberando energia. E você sente essa energia chegando para você aqui na Terra. Essas são as condições para você ter fusão nuclear. Mas, Denis, não tem como ter isso aqui na Terra. Exatamente. Por isso que para fazer a detonação de uma bomba de hidrogênio, você utiliza uma bomba atômica normal. Então você pega uma bomba atômica normal, ela vai explodir. Quando ela explode, ela vai gerar uma onda de pressão muito grande, uma temperatura muito alta, e aí nesse momento você consegue fundir os átomos. Então veja que você usa a bomba comum como detonador para a bomba de hidrogênio. Então pensa o quão poderosa é uma bomba de hidrogênio, o quão devastadora ela pode ser e terrível para a humanidade, né? Porque ela utiliza uma bomba comum de hidrogênio, não, uma bomba atômica normal, igual aquelas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, para detonar a bomba de hidrogênio. Isso é muito assustador, né? Então a gente utiliza uma bomba comum como espoleta. Aqui eu peguei uma cápsula, fiz um esquema para você de uma cápsula de uma bomba de hidrogênio. Então aqui nessa primeira parte, você tem o detonador inicial, que tem ali o elemento urânio. Você vai fazer a fissão nuclear. Essa fissão nuclear vai gerar uma pressão muito grande, uma temperatura muito grande, que são as condições necessárias para que aconteça fusão nuclear, juntar os átomos nessa outra cápsula aqui, nesse outro círculo. Aqui você enche de trítio e de deutério.
Quando tem a explosão aqui da primeira bomba atômica, vai gerar condições para que ocorra a fusão nuclear. Ocorrendo a fusão nuclear, você tem aquela baita liberação de energia que eu mostrei agora há pouco ali para você. Essa é a física de uma bomba de hidrogênio. Vamos comparar aqui, ó, só para você. Olha que interessante, eu peguei do GeoPizza isso aqui. Talvez você não enxergue, mas aqui embaixo, ó, estão as bombas no canto esquerdo inferior. Aqui as bombas de Hiroshima e Nagasaki, ó. A altura que elas chegaram é mais ou menos 5 km e 6 km, o cogumelo que se formou, né? E aqui a liberação de 15 kilotons e 21 kilotons, foram lançadas em 45. Aqui só por comparação, você tem o Monte Everest com 8 km e a altura de um avião comercial 11 km. Então essas bombas foram menores do que o Monte Everest, mas muito altas, né? Essa bomba aqui de Licorne, na França, 1 megaton em 1970, chegou a 18 km. A Castle Bravo, dos Estados Unidos, 15 megatons em 51, 33 quilômetros. E essa bomba aqui de hidrogênio, as outras também, algumas são, né? A Tsar bomba da União Soviética, de 50 megatons em 1961, chegou a 61 quilômetros de altitude. Então veja que essas bombas comuns aqui não chegam nem perto em altura ou em quantidade liberada de energia do que essas bombas de hidrogênio aqui. Isso aqui é algo extremamente assustador e fascinante para quem estuda física, né? Como curiosidade apenas. Mas isso aqui não é usado apenas em bombas. A gente está procurando ainda desenvolver reatores de fusão nuclear, porque isso produz energia. A gente poderia abastecer as cidades com toda essa ideia de reação de fusão nuclear. É uma coisa que está em grande desenvolvimento na física. Quem conseguir desenvolver esse processo, com certeza vai levar um prêmio Nobel. Quem sabe não seja você aí que está assistindo esse vídeo, estudando aqui com o teu professor Denis. Não esquece aí de curtir o vídeo, de deixar comentário, que é importante, e de acessar o link dos cursos. Aqui tem um curso de matemática gratuito ali para você, vai ser bem divertido para você assistir. Beleza? Valeu e tchau!